Meus irmãos, uma boa noite a todos os irmãos, a graça e a paz, amém. É bom estarmos juntos para cultuar ao Senhor e sermos edificados pela sua palavra. Já cantamos louvores a Ele e Ele tem recebido os nossos louvores de adoração a Ele. É muito bom estarmos aqui neste dia que na nossa cultura convencionou-se como o Dia das Mães, né? Como Salomão bem falou, mas nós, acima de qualquer data, neste dia separamos esse dia como o dia do Senhor, o dia em que nós cultuamos a Ele, separamos a nossa agenda do uso comum da nossa agenda para estarmos adorando ao Senhor. Não que não façamos isso em outros dias da semana, mas como igreja de fato não conseguimos fazer, porque só conseguimos fazer isso neste dia em que o Senhor nos ordena para estarmos juntos, bendizendo ao Senhor, em comunhão com a igreja do Senhor. Sem mais demora, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus, no livro de Ruth, capítulo de número 2. Nós iremos fazer a exposição de todo o capítulo 2. Aqueles que nos visitam, nós estamos numa série de exposições bíblicas neste livro de Ruth, intitulada Doce e Amarga Providência de Deus, o Evangelho, ou as Boas Novas, no livro de Ruth. E temos meditado neste livro, e em especial agora, no capítulo 2, nós vamos ver, o autor ele vai nos dando, vai soltando algumas informações, né? O capítulo 2 agora nós vemos de maneira mais clara quem é Ruth, como ela age, quais suas intenções, neste que é um dia de mães, né? Dia das Mães. É importante vermos Ruth como um exemplo de grande mulher de Deus, e as irmãs podem ver nela aí, neste momento da história e até este momento da história, um grande exemplo de mulher de Deus, contrário de Noemi, né? Que a gente tem visto aí nas últimas exposições bíblicas. Eu quero ler com você, irmãos, apenas o capítulo do capítulo 2, o verso 11 e o verso de número 12. Diz assim a palavra do Senhor. Boaz respondeu: já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu, e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Até aqui, meus irmãos, vamos orar ao Senhor pedindo a sua bênção para esta tarefa de ouvirmos a palavra do Senhor. Senhor, nós pedimos, por favor, ao Senhor que abra os nossos ouvidos e olhos espirituais. Nós precisamos ouvir Tua voz, ó Deus. Para além de qualquer outra necessidade, para agora, precisamos ouvir a Tua vontade para sairmos daqui, ó Deus, desejosos de fazer aquilo que ela nos ensina, a Tua palavra. Por favor, fala conosco, não deixa que as distrações do nosso tempo, as distrações, ó Deus, exteriores aqui da nossa vida, porventura, preocupações, dívidas, o que quer que seja, não deixa que essas coisas tirem o nosso coração deste lugar, neste momento, ó Deus, e que o Teu Espírito fale ao nosso coração, pela mediação do nosso Salvador. É assim que nós Te oramos, no nome de Jesus, amém. Meus queridos, eu estudando esse texto, e vi em vários comentários bíblicos um poema que eu achei interessante e queria trazer para os irmãos sobre a providência de Deus. O título deste poema é O Sorriso Escondido de Deus, e especificamente achei ele no livro O Fruto da Aflição na Vida de John Bunyan. É um poema aí de William Cowper, e o poema diz mais ou menos o seguinte, escute bem: fundo em minas imensuráveis de habilidade que nunca falha. Ele, aí o autor coloca entre aspas, Deus,
entesoura seus desígnios brilhantes e opera sua vontade soberana. Não julgue o Senhor com débil entendimento, mas confie nele para a sua graça. Por trás de uma providência carrancuda, ele oculta uma face sorridente. Seus propósitos amadurecerão rapidamente, desvendando-se a cada hora. O botão pode ter um gosto amargo, mas a flor será doce. A incredulidade cega certamente errará e esquadrinha sua obra em vão. Deus é seu próprio intérprete e ele o tornará claro. Esse é um poema de William Cowper. E quando a gente olha para algumas frases desse poema, a gente olha para esse texto de forma diferente. Por trás de uma providência carrancuda, ele oculta uma face sorridente. E aí o poema ainda diz assim: o botão pode ter um gosto amargo, mas a flor será doce. Nós temos muitas palavras aqui que nos remetem ao contexto do livro de Ruth, queridos irmãos. Nós vemos que Ruth e Noemi, mas especificamente Noemi, está neste ponto da história se sentindo talvez como eu e você em algum momento da vida já deve ter se sentido, esgotado de todas as possibilidades de coisas que você poderia fazer para acessar determinada circunstância ou determinado sofrimento. Às vezes nós nos sentimos como se nós não apenas estivéssemos chupando o bagaço da laranja. A gente chupa mais para saber se tem um pouquinho mais ali daquele sumo da laranja ou da cana de açúcar. Quem aqui não já fez isso quando era pequeno? Eu fiz sempre, quando a gente ia e encontrava ali um canavial, alguma coisa do tipo, jogando futebol. Ou então quando alguém trazia aquele pedaço de cana que você mastigava e você ficava o dia todo com ele ali para ver se saía um pouquinho mais de sumo. Só para descobrir que não tem sumo nenhum mais, né? Às vezes, irmãos, espremer e espremer se torna uma atividade inútil, porque não resta mais nada. E parece que essa, no ponto da história, é a situação de Noemi aqui. Noemi e Ruth, elas se encontram nesse ponto aqui no capítulo 2 dessa forma. Noemi, ela encontra-se completamente vazia. Se você volta um pouquinho no capítulo de número 1, você vê que ela demonstra isso no seu coração. Ela diz: não me chame mais de Noemi, me chamem de Mara. Na ocasião em que ela está voltando ali para a terra de Belém de Judá. Noemi não está entendendo nada da providência carrancuda de Deus. O botão da flor ainda é amargo para ela. Mas agora, irmãos, nesse ponto da história, e o verso 22 já nos deu um spoiler, já nos deu um indício de que agora Deus vai começar a tornar a amargura em doçura. Deus vai começar a trazer da tristeza alegria. Deus vai começar a mudar completamente o cenário de Noemi e o cenário de Ruth também. Agora, meus irmãos, Deus mostrará a sua face sorridente. Antes, Noemi não estava enxergando o rosto sorridente de Deus em meio às situações difíceis. Mas agora ela não só enxergará, mas ela experimentará a verdade que este sermão e que o capítulo 2 quer trazer para nós. O tema da nossa mensagem é: a bondade e a misericórdia de Deus jamais se apartarão do povo da aliança. A bondade e a misericórdia de Deus, irmãos, por mais que não o entendamos, jamais se apartará da nossa casa, daqueles que têm um pacto com o Senhor, daqueles a quem o Senhor tem um relacionamento. E é isso que o capítulo 2 vai começar
agora a nos mostrar. O capítulo inicia com, mais uma vez, spoiler de uma situação extremamente complicada na vida de Noemi e de Ruth. E o verso 1 nos mostra, o narrador quer que você veja isso. Ele quer que você veja que agora está sendo apresentada aqui a resolução, ou uma possível resolução, para um dos problemas dessas duas mulheres, por ocasião de tudo aquilo que aconteceu no capítulo 1. Você sabe, Elimeleque, ele foi para a terra de Moabe, em meio a uma fome que assolava a terra de Israel, especificamente Belém de Judá ali e arredores, e ele vai tomando essa decisão errada, e o Senhor permite que a morte chegue a ele e aos seus 2 filhos, deixando sua esposa e suas 2 noras, Orfa e Ruth, desamparadas completamente. Então você tem um problema aí agora. Essas mulheres, elas estão carentes de segurança financeira, elas não têm quem supra a necessidade financeira delas, ou seja, a subsistência, a própria subsistência delas. E mais, existe a questão também aqui da descendência ou da impossibilidade de perdurar a família no decorrer da própria vida. Ruth não fez como Orfa. Noemi disse: volte para a sua terra e para os seus deuses. Orfa parou e disse assim: de fato, parece que esta é a melhor decisão, a decisão mais racional, porque se eu for para Belém de Judá, lá eu sou uma estrangeira, lá eu não conheço ninguém, lá os homens não vão casar com uma mulher estrangeira, logo esta é a decisão mais sensata a se tomar. Ruth parece que está indo na completa contramão do que a sua concunhada racional estava fazendo. Mas nós vimos no sermão passado, irmãos, que o caminho que conduz à vida é o caminho de Belém de Judá, e não o caminho que Orfa estava tomando de voltar para Moabe. E assim, Orfa ficou completamente esquecida da história. Aqui nós temos um problema, porque Ruth, ela vai para Belém de Judá, e agora ela não tem marido, ela é uma mulher jovem que não tem marido. Só existiria uma possibilidade de Ruth ser assistida e ter um esposo, se Noemi tivesse alguém na sua família com idade suficiente para resgatar, porque esse era uma lei instituída pelo Senhor. Você vai ver lá no livro de Levítico, a lei do resgatador, ou a palavra hebraica chamada Goel, que significa de fato o resgatador. Quando um homem morria numa família, né? Digamos que eu tenho um irmão e o meu irmão, ele falece deixando seus filhos e sua esposa. Era um dever para que o nome do meu irmão não ficasse esquecido na família ou na história ali do meu povo. Era um dever que eu assumisse a família dele financeiramente e, se possível, perdurando a sua descendência, tendo filhos com a sua esposa, para que ela não ficasse assim desamparada. Então, existia um duplo problema aqui. O problema da fome de Noemi e de Ruth, e o problema também da sua descendência que estava à mercê, ou do nome da família que estava à mercê de ser eliminado da história do povo de Deus. E aí Ruth tem uma grande ideia. A ideia não é de Noemi, o texto nos mostra, a partir do verso 2 você vê isso. Ela tem uma ideia, e qual é a ideia? A ideia é ir rebuscar, e aí você vai entender no decorrer do texto o que significa isso, ir para os campos de homens proprietários de terra, para rebuscar. O que era rebuscar? Rebuscar, queridos, era uma prática da época que era apenas das pessoas que não tinham condições nenhumas de ter um campo para plantar, para ter a sua própria plantação ali. Então, essa pessoa, o que é que ela fazia? Ela tinha que contar com a generosidade de um bom homem, ou do chefe, né, daquele homem, que permitisse que ela entrasse no seu campo e não tirasse, propriamente dito, do pé lá
de milho ou do que quer que seja, ou da cevada. Essa pessoa necessitada, ela tinha que contar com a sorte ou com a providência de, enquanto os segadores deste bom homem estivessem tirando ali toda a plantação, o que caísse no chão, ela fosse lá e pegasse do chão e fosse colocando na sua sacola esse mantimento. Existia uma lei em que permitia, lá no livro de Levítico você vai ver isso, existia uma lei que permitia que as pessoas rebuscassem. Por que Deus institui essa lei? Porque Deus é um Deus que também tem piedade e misericórdia daqueles que não têm condições de prover o seu próprio sustento, dos pobres. Então, a lei foi instituída justamente para que o segador, quando fosse tirar e o que caísse no chão, a lei diz: deixe para o estrangeiro, para o órfão, a viúva, aquele que não pode plantar, aquele que não pode ter o seu próprio sustento. Mas aí, queridos, contar com a sorte nesse aspecto era difícil para duas mulheres pobres, sem sustento e sem prática na colheita ali. E ter que contar ainda mais com a benevolência, não só de um homem, mas como dos seus segadores também, daqueles que tiravam ali da plantação. Esses homens eram extremamente profissionais, e você há de convir que, conforme o último capítulo do livro de Juízes, os homens faziam conforme eles bem entendiam, eles viviam conforme o seu próprio coração. Você vê isso claramente no último verso do livro de Juízes. Então, contar com a benevolência de alguém que dissesse assim para os seus segadores: olha, o que cair no chão, deixa no chão, porque vai passar estrangeiro aqui, vai passar alguém que vai precisar daquilo que caiu no chão. Era muito difícil disso acontecer. Veja, eu estou criando todos os cenários de impossibilidades para que você entenda aonde a gente está querendo chegar nesse texto. E mais, seria extremamente complicado para uma mulher ter que ir em direção aos campos em Belém de Judá, sozinha, sem um homem, sem a companhia de ninguém, porque isto seria um perigo terrível a ela mesma. Os homens, naquela época, irmãos, eram terríveis. Se você quiser entender um pouquinho do que eu estou querendo dizer, depois com mais calma, abra lá em Juízes capítulo 19, e você vai entender o que eu estou querendo dizer. Quem eram os homens naquele período, até mesmo entre o povo de Deus. Eram homens maus. Uma mulher bonita, jovem, sozinha, dentro de um campo, rebuscando, pegando ali o resto do que sobra. Era uma estrangeira, era uma mulher vulnerável, era uma mulher fácil para que se fizesse aquilo que você já entendeu. Mas ainda assim, o texto nos mostra que, mesmo diante de todo esse cenário, Ruth, ela é uma mulher extremamente corajosa. Ruth é aquela que, apesar de crer na soberania de Deus, de crer no Deus do pacto, porque ela já falou isso no capítulo 1, ela diz: olha, eu não posso ficar parada aqui. Ela olha para Noemi, e a resposta de Noemi, a fala dela, nos mostra mais ou menos como Noemi estava naquele momento, irmãos. Veja o que diz o verso 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Noemi respondeu: vá, minha filha, vá. Veja, irmãos, Noemi estava completamente desolada. Noemi não teve nem a capacidade de raciocinar e dizer assim: Ruth, vá, mas tenha cuidado. O texto não nos dá margem, não nos diz que isso aconteceu. Ela só diz: vá, vá, minha filha, vá. E, em outras palavras, que Deus cuide de você. Noemi aqui está expressando um problema que muitas vezes, irmãos, é o nosso problema. Nos dias mais escuros da nossa alma, como eram os dias dela aqui, nós
sempre imaginamos e nos preocupamos com o pior cenário possível. De fato, nós imaginamos os piores cenários, os cenários mais contraditórios, acontecimentos que não podem ocorrer conosco de uma vez só. Nós nos convencemos que Deus, como disse Noemi, está contra mim. Ele me amargou. Nós, irmãos, nós mesmos nos deprimimos, nos colocamos para baixo, geramos em nosso coração uma ansiedade desnecessária, como se Deus tivesse nos abandonado. E veja, Deus, Ele nunca nos prometeu nos dar graça para nós sobrevivermos a todos os cenários possíveis e impossíveis. Na verdade, o que Ele nos promete é nos dar graça para nos capacitar a passar por tudo o que Ele permite que aconteça em nossas vidas. Muito, irmãos, do que nos preocupa, no final, acaba não sendo parte do plano de Deus para nós. Muito das preocupações que nós trazemos nunca é o que Deus desejou que nós pensássemos. Nós andamos tão ansiosos, achando que podemos acrescentar mais um côvado ao curso da nossa vida, como o próprio Jesus bem disciplinou seus discípulos em palavras no capítulo 6, verso 27 de Mateus. Irmãos, nós somos idênticos a Noemi. Quem de nós não está como Noemi, ou não esteve como Noemi em dias de tristeza? Reinterpretando tudo pelas lentes da amargura, vendo só trevas, vendo só tristeza. Só que, como eu falei, Deus está restaurando Noemi e a sua família. Ela não está vendo, esse foi o último ponto do sermão anterior. Ela não está vendo isso, mas o narrador está mostrando, irmãos, que a colheita, ela está iniciando. E essa é a beleza do Senhor para conosco, seus filhos. Mesmo quando nós não conseguimos ver, nem conseguimos sentir, salta para nós o capítulo 2 de Ruth. A bondade e a misericórdia de Deus vão continuar nos seguindo, irmãos. A providência do Senhor faz com que a bondade dele e a sua misericórdia jamais se aparte da nossa casa. Mesmo quando nós interpretamos tudo errado, mesmo quando somos infiéis, pela sua aliança, pelo seu amor, pela sua graça, Ele permanece fiel ao seu próprio propósito para conosco. Mesmo quando os nossos pés vacilam, a sua graça nos faz permanecer. Noemi estava completamente vacilante. No fim, ela terá uma perspectiva diferente. Não vou dar spoiler a você, mas se quiser, vá lá no fim do capítulo para você ver. Mas agora ela está amargurada. Mas Deus continua com a sua bondade e misericórdia, perseguindo ela e sua família até o último dia da sua vida. E Ele continuará fazendo isso. O texto, ele nos mostra novamente que Ruth, ela insiste e vai aos campos. E veja, irmãos, o verso 3 é muito bonito, a narrativa bíblica, porque o narrador, ele faz, se você está conectado com o tema do livro de Ruth, o narrador, ele traz algumas palavras aqui que você vai dizer, poxa, eu acho que não é isso que ele está querendo dizer. Espera aí, aqui eu devo estar atento ao que ele está querendo falar comigo. Veja o verso 3. O texto diz que Ruth, ela se foi, ela chega ao campo e apanhava espiga atrás dos ceifeiros. E olha o que diz o verso 3. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz. O verso 1 já nos disse quem era Boaz. Era um homem muito rico, de muitos bens, e da família de Elimeleque.
um homem que supriria completamente as duas necessidades que eu acabei falando para vocês no início do sermão. A necessidade da fome e da descendência destas mulheres. E agora o verso 3 nos diz que por causalidade, é como se o narrador estivesse dizendo assim, por um golpe de sorte, por um acaso, mas se você está familiarizado com tudo que Deus está fazendo aqui, irmãos, não existe acaso. Aqui de fato uma ironia que o narrador está utilizando para você começar a compreender de fato que a mão invisível de Deus está atuando aqui. É por isso que neste ponto agora, o narrador ele quer apontar para mim e para você o seguinte: as coincidências da vida, na verdade, não são coincidências, são providência. Não existe na nossa história coincidência diante do Deus que servimos, irmãos. Na ótica dele, ele sempre está, ao passo que tomamos decisões livres, ao passo que retornamos dos nossos pecados, ao passo que nos arrependemos, ele sempre está nos conduzindo com a sua mão invisível para o seu bom propósito. Portanto, não há coincidência, há providência. E de fato é isso que aconteceu aqui, irmãos. Veja, o texto diz que havia um proprietário de terras temente a Deus em Belém e que se importava com os pobres. Tudo o que Ruth precisava. E o texto diz mais que ele era um parente dela. Que coincidência, né, irmãos? Ruth poderia ir para qualquer outro campo. Existiam inúmeros campos, mas ela cai logo no campo de quem? No campo de um parente. De alguém que tinha completas condições de suprir as necessidades dela. O texto nos diz literalmente que foi uma causalidade, mas não há causalidade. Tudo isso era parte de um plano superior de Deus, nada menos de que decreto, designação de Deus. Foi Deus quem conduziu Ruth a sentir o desejo de ir a rebuscar em campos e que caísse justamente no campo de Elimeleque. Veja, irmãos, aqui não houve uma visão de Ruth, um anjo não veio e falou para Ruth, não houve elementos, e como na maioria das vezes nas nossas vidas, não haverão elementos extraordinários para conduzir a sua vida. No ordinário, nas decisões do dia a dia, com a sabedoria que Deus nos dá na sua palavra, e diante das circunstâncias, Deus nos conduz a tomar decisões. Tomamos decisões livres, mas decisões que, no fim, último de todas as coisas, essas decisões glorificarão ao Senhor. E é isso que está acontecendo aqui. Ela vai ao campo de Boaz, e aí, mais uma coincidência, veja só, porque Boaz, no período aqui da coleta, ele poderia ir em qualquer dia supervisionar seu campo. Ele poderia ir em qualquer ocasião, ele poderia ir de dia, à tarde, mas o texto nos mostra no verso 4 que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros. Ele veio para supervisionar o seu campo, ele veio para olhar a sua colheita, e o verso 4 ao verso 7 nos traz esse momento que ele chega. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros: que o Senhor esteja com vocês. Veja quem é este homem. Agora nos é apresentado o homem Boaz. Primeiro, é um homem temente a Deus. As primeiras palavras que saem da sua boca são palavras de bênçãos aos seus próprios funcionários. Que Deus esteja, que Yahvé esteja com vocês. E os funcionários, veja só, os funcionários retornam a bênção dada por Boaz a ele na mesma proporção. Parecido com aquilo que é aplicado lá no livro de Efésios, daquilo que devemos fazer para com patrões e empregados. A gente expôs nos últimos tempos aqui a carta aos Efésios. Esse é o sentimento que deve tomar o coração de patrões e empregados, fazer aquilo que queremos que o outro faça a nós também. Boaz aqui é este homem, irmãos. Os homens gostam de trabalhar para ele. Veja, que o Senhor
o abençoe também. E aí logo ele vê algo diferente ali no campo, ele diz, espera aí. E aí ele chama o encarregado, né? Quem é? De quem é essa moça? Ele não pergunta quem é. Ele pergunta de quem é. Porque aparentemente era uma mulher estranha, estrangeira, pobre, porque senão ela não era uma de suas funcionárias, ele conhecia bem seus funcionários, porque ela estava rebuscando, pegando o resto para a sua própria sobrevivência. E ele pergunta, de quem é? E aí o seu servo no verso 6 responde, essa moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Ela me pediu que a deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim ela veio e ficou aqui desde a manhã até agora. Veja quem é Ruth. Nos é apresentado Boaz, mas agora veja quem é Ruth, irmãos. Ruth é uma mulher trabalhadora. Olha o que o ceifeiro diz acerca de quem ela é. Ela veio e ficou aqui desde a manhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. E aí, o texto nos mostra que Boaz, de alguma forma, ele já tinha ouvido falar nessa mulher. Porque a nossa fama, irmãos, de cristãos, a fama de Ruth, de uma mulher segundo o coração de Deus, provavelmente tomou aquela região. E Boaz já tinha ouvido falar dela. Ele já tinha ouvido falar acerca da fé dela. Ele já tinha ouvido falar de como ela abandonou seus deuses e todas as possibilidades na sua terra. Ele disse, esta mulher é diferente. Mas o ponto agora no texto não é Ruth, irmãos. É o que Boaz irá fazer. Veja o que diz o verso 8, ele diz, escute minha filha, você não precisa colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas, fique atenta ao campo, onde forem colher e vá atrás delas. Veja o cuidado dele, ele já começa a colocá-la entre mulheres. Ele não deixa ela mais à mercê de sua própria sorte e com outros homens. Veja o padrão de Hesed, de bondade que é Boaz. E afinal essa palavra é uma palavra muito importante nesse livro aqui, porque quer falar de fato de quem Deus é para com o seu povo. Lembre, nós falamos que a bondade e a misericórdia do Senhor jamais se apartarão da nossa casa. E como nós falamos semana passada, a bondade do Senhor é isso, é o seu amor pactual, a sua fidelidade, a sua insistência, o seu amor incondicional para com o seu povo. É isso que significa Hesed. É isso que o salmista quer dizer lá no verso 6 do capítulo 23, né, do Salmo 23. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Hesed, ou seja, bondade, misericórdia, é uma palavra que está dentro do relacionamento de Deus com o seu povo. E agora Boaz está se mostrando como alguém que compreendeu plenamente o seu relacionamento com o próprio Deus, que é um relacionamento de bondade, de misericórdia, de compaixão, de amor, de graça. E o que ele está fazendo com Ruth agora, irmãos? Ele está devolvendo aquilo que Deus deu a ele. Veja, as palavras que saem da boca dele são palavras santas. O trato dele com seus funcionários é um trato santo, santificado. E agora ele começa a se preocupar com alguém que ninguém se preocuparia. Este homem, irmãos, aqui é um vulto de quem foi o nosso Salvador por nós. O narrador está querendo que você veja isso. Ele começa agora a se preocupar com uma estrangeira. Em tempos de etnocentrismo, digamos assim, em tempos de preconceito racial e social, este homem está sendo um ponto fora da curva. E isso faz com que Noemi olhe para ele como a mulher samaritana olhou para Jesus. Veja, as escrituras mostram padrões que se repetem. O texto prossegue dizendo que ele diz, fica atento aonde forem as minhas servas, o verso 9, né? Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. Leia Juízes 19 para você entender o porquê que ele faz esta recomendação a seus servos.
Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas, beba a água que os servos tiraram. Então Ruth, veja, ela faz conforme a mulher samaritana, né? Ela se inclina, encosta o rosto no chão e diz: por que o senhor está me favorecendo e se importa comigo se eu sou uma estrangeira? Por que você é um judeu e conversa com uma samaritana? Boaz respondeu: já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o seu marido. Sei que você deixou seu pai, mãe, a terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas você veio buscar refúgio. Veja, irmãos, olhe o olhar de Boaz para com Ruth. Esse deveria ter sido o olhar de Noemi e as palavras que iriam sair de sua boca quando Ruth dá aquela declaração de amor e sacrifício pela sua sogra. Ruth agora está recebendo a paga, a bondade de Deus, quando antes ela não tinha recebido isso da sua própria casa, da sua própria sogra. Você consegue agora imaginar o impacto que essas palavras tiveram em Ruth? A moabita, a estrangeira. Essas, talvez nesse tempo, foram as primeiras palavras gentis que ela ouviu depois que deixou sua terra, irmãos. Mais do que isso, elas foram uma bênção que invocavam sobre ela o favor de Deus, como se ela também fosse não uma estrangeira, mas agora uma membro do povo de Deus, do pacto. Boaz, ele reconhece quem ela é e expressa bondade para com ela. Ele viu que ela estava voltando as costas, não apenas para a sua terra, mas para os seus antigos deuses, buscando refúgio no Senhor. Ele não tinha como agir diferente, irmãos, para com ela, dando-lhe alimento. O alimento que ela precisava. Ele diz: você só vai sair daqui de bucho cheio. Veja o que diz o verso de número 14. Chega-te para cá, come do pão e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou e ainda sobejou. Veja, irmãos, como Deus expressa a sua bondade para conosco. Ele nos dá além do que pedimos ou pensamos ou do que esperávamos. A mulher chega no campo de um desconhecido para rebuscar, para pegar o resto, e a ela é dada a bonança. A ela é dada além do que ela esperava. O texto prossegue mostrando o quão bondoso e gastador e pródigo, né, usando as palavras de Tim Keller, Boaz era com aquela mulher. O quão liberal ele estava sendo com ela. O verso 15 nos diz que ela se levanta para apanhar novamente espigas depois de comer, e Boaz deu ordem para os servos: olha, vocês sejam desleixados na hora de pegar, tá bom? Não sejam tão diligentes não, para cair, para ela pegar, para ela encher o saco. A estrangeira aqui não vai pegar apenas para a sua sobrevivência, não. Ela vai pegar comida para semanas. O texto ele diz, irmãos: tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair, para que elas as apanhem e não repreendam. E assim Ruth esteve apanhando, verso 17, espigas naquele campo até a tarde. Depois debulhou tudo o que havia apanhado, e foi quase 20 litros de cevada. Veja, irmãos, a mulher que chegou para catar latinhas no campo, em outras palavras, como uma mendiga, ela está saindo agora com um feixe. Praticamente quem tem cachorro grande aqui sabe, aquele saco de 22 quilos de ração para cachorro, era com isso que ela estava voltando para casa. As proporções aqui são basicamente essas.
E quando ela chega em casa, irmãos, o verso 18 nos mostra, ela pega o cereal e volta para casa, a mulher tem um susto, a sogra dela. Oxe, tu foi rebuscar e tu volta agora com esse saco de estopa do tamanho do mundo aqui. O que foi que aconteceu, minha filha? Veja, irmãos, essa é uma certeza que podemos ter. A bondade e a misericórdia do Senhor, ela não vai se apartar de nós. E quando nós experimentamos dela, os nossos olhos se abrem. É o que está começando a acontecer aqui com Noemi. Ela começa a perguntar a Ruth, e o que foi que aconteceu? Em outras palavras, o verso 19 diz: onde você foi colher hoje que você voltou com isso tudo? Onde você trabalhou? E aí ela reconhece a bondade de Deus, ela diz: bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. Veja, irmãos, alguém que dizia: não me chame Noemi, me chame Mara. Quando ela experimenta da bondade, da misericórdia, da graça do Senhor, ela irrompe em louvor ao Senhor, dizendo: bendito seja o Senhor. Deus está começando a tirar a amargura do seu coração e colocar hinos de louvor, uma palavra de afirmação sobre quem Deus é na sua boca, irmãos. É assim que Deus faz conosco. Quando ela olha, ela diz: bendito seja o Senhor. E Ruth começa a contar onde ela havia trabalhado, acrescentando o nome, né, como você vê aí no fim do verso 19, acrescentando o nome do homem com quem eu trabalhei é Boaz. E Noemi agora, como se com um sorrisinho de canto, ela diz: está explicado. Este homem é da nossa família. Veja, irmãos, a amargura está saindo do coração. Ela não estava vendo, mas Deus estava trazendo esperança, onde só havia desesperança. O verso 1 nos traz o spoiler, e o verso 20 em diante nos traz a resposta de Deus para a amargura do nosso coração. Misericórdia, bondade, graça, benevolência, amor, compaixão, hesed. É isso que Deus quer nos dar, irmãos. É isso que Deus quer nos dar. Noemi começa agora a entender, e ela começa a dizer a Ruth: olha, por favor, não deixa de voltar a rebuscar nesse campo, não. Volta lá. Volta. Ele não já te ajudou? Isso para você, irmãos, parece que ela está dizendo assim: gente, se tem alguém bondoso querendo ajudar, então vamos receber. Mas não é apenas isso. Não é apenas isso. Aqui você tem uma atitude diferente de Noemi. O verso 20 nos diz: que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos, nem para com os mortos. E ela acrescentou: este homem é o nosso parente, chegado e um dos nossos resgatadores. E aí Ruth diz: ele também me disse que eu posso continuar com os servos deles, até que eles terminem de fazer a colheita. Noemi logo responde: é melhor mesmo que você vá com as servas dele, minha filha. No outro campo poderiam maltratar você. Oxê, veja só. Alguém que estava sendo escorraçado da casa, agora está sendo pedida para voltar e ficar. E dando recomendações do que ela precisa fazer. Olha, é nesse campo que a bondade do Senhor está. É tudo o que Noemi e seu esposo não fizeram, irmãos, no capítulo 1. Eles não pensaram na bondade de Deus. Eles não pensaram nas promessas de Deus. Antes decidiram ir para terras, para campos que pareciam verdes, mas que só trouxeram morte. Agora, nos campos do seu resgatador, Noemi vê vida. É como se ela estivesse dizendo: não vá não para outro campo não. Vá para o campo onde tem vida. Vá para onde vão te dar pão. Vá para o lugar que pode saciar a nossa fome. Não faça como eu, Ruth.
não erre como eu. A atitude dela, irmãos, agora é diferente. Ela não está insistindo para sua nora voltar para a sua terra e para os seus deuses. Ela está cantando louvores a Deus, reconhecendo quem Deus é e indicando o caminho da bondade do Senhor. Assim Ruth ficou, o verso 23 diz, na companhia das servas de Boaz, para apanhar espigas, até que a colheita da cevada e do trigo se acabou. E aí o verso 23, no finzinho, nos dá mais um spoiler do que vai ser todo o capítulo 3. Veja, um problema foi resolvido, a fome. Mas o fim do verso 23 nos diz que ela ainda continuou na casa de sua sogra. Ruth ainda estava solteira. Mas a pergunta que eu faço, irmãos, neste ponto da história, o Deus que seguiu Noemi e Ruth com sua bondade e misericórdia, que providenciou pão, não seria o Deus que providenciaria um marido? O Deus que fez promessas pactuais a nós e que já nos deu inúmeras demonstrações da sua graça, não é o Deus que prometeu nos sustentar até os últimos dias de nossa vida, suprindo todas as nossas necessidades? Esse texto o capítulo 3, irmãos, vai mostrar isso. O Deus que agora vai começar a suprir a carência da descendência. A sua mão invisível está atuando. Ele é Deus bondoso, misericordioso e Deus de providência. Meus irmãos, um alerta para nós. Diante de circunstâncias difíceis, nós precisamos estar sintonizados com o tempo perfeito de Deus. É como se no plano de fundo aqui deste livro de Ruth, um relógio ele está correndo. A princípio, nós somos como Noemi, nós não podemos notar, porque nossos olhos, nossos ouvidos não estão sintonizados com o plano e com o tempo de Deus. Isso é normal, é porque nós somos assim, de fato, criaturas finitas. Nossos planos não estão, irmãos, sintonizados com o calendário histórico redentor de Deus. Para que a gente sintonize o nosso tempo e o nosso calendário com o de Deus, nós precisamos olhar mais para a eternidade. É o que o escritor, o narrador nos chama de alguma forma aqui. Veja, Noemi e Ruth, elas voltaram para Belém no início da colheita da cevada, no verso 22, capítulo 1. Elas foram para casa, veja os tempos, na época da festa da Páscoa, quando estava começando a colheita dos cereais. Você pode ver isso em Deuteronômio 16, verso 9. Veja, não havia uma melhor época para um êxodo dos campos de Moabe para a terra prometida. Até nisso, Deus conduziu elas a voltarem no melhor tempo possível. Por quê? Porque era início do ano no calendário judaico, né? E o período adequado para um retorno de fato. Um retorno para os campos da bênção de Deus. E aí, ao fim do capítulo 2, a colheita já tinha chegado ao fim. 7 semanas tinham se passado e era tempo agora do quê? De uma outra festa chamada Festa das Primícias, que era uma parte da Festa das Semanas ou Pentecostes. Veja, olha a história da redenção. Nessa época, Ruth e Noemi estavam vivenciando as primícias do livramento de Deus por meio da bondade de Boaz. Por meio dos cereais dados por Boaz. Só que Ruth e Noemi, elas não viram, irmãos, a totalidade da história. Elas não leram Atos dos Apóstolos. Elas não leram os Evangelhos. Ruth, aqui, veja, é uma estrangeira. Você sabe que as profecias da antiga aliança apontavam para um momento que Deus ajuntaria no seu povo povos de toda tribo, língua e nação. Ruth aqui está sendo
as primícias da graça de Deus. Porque na plenitude dos tempos, o Pentecostes, que era por excelência essa festa da colheita de Israel, né? Era a festa da colheita, foi o dia que na história da salvação, Deus escolheu para derramar o seu Espírito sobre judeus, gentios, quem quer que seja, que se achegassem a Ele em fé, juntando-os num único só povo. Veja, meus irmãos, a incorporação de Ruth ao povo da aliança foi um prenúncio de uma colheita maior que Deus faria na história da salvação. Um dia, Deus faria isso e fez conosco, fez comigo e com você. Quem aqui é judeu? A não ser Isaac, que não está hoje nem aqui. Nenhum de nós, irmãos. O Senhor nos escolheu, nos trouxe para a sua família. Assim cuidou das nossas próprias necessidades. E nós precisamos nos conectar com esse relógio soberano de Deus. Sabe por quê? Porque as arguras da vida, as situações difíceis, muitas vezes nos fazem ficar preocupados demais com desafios que são pequenos a nós, irmãos. Jesus, no seu evangelho, no capítulo 6 de Mateus, se minha memória não me trai, ele chama seus discípulos de homens de pequena fé. Ele diz: olhem para as aves do céu, para os lírios do campo, vejam como eles são bonitos, vejam como eles são alimentados, veja a providência de Deus em ação. E a mim e a você, irmãos, Deus não vai nos alimentar, irmãos. Deus não vai suprir nossas necessidades. A necessidade maior que tínhamos de éramos ser colhidos para essa família, adotados numa família e termos o nosso relacionamento com Deus restaurado. Ele já cuidou. O que dirá, irmãos, das pequenas coisas que julgamos ser coisas grandes demais, que é o nosso vestir e o nosso comer. Nós precisamos, irmãos, sintonizar o nosso coração com o relógio do Senhor. Ele está cuidando dos seus filhos. Veja, queridos, o texto nos dá uma pista do quão bom seria o nosso Redentor. Veja Boaz, homem santo, terno, de boas palavras. O início do capítulo, verso 1, capítulo 2, é usada uma palavra para dizer que Boaz era um homem de muitas posses. Era a mesma palavra que era utilizada para um homem poderoso e militar. A mesma palavra que foi inclusive utilizada para Gideão, no livro anterior, o livro de Juízes. Mas Boaz não é um homem como Gideão. Boaz não é um líder militar. Boaz é um homem de muita bondade, de muitas posses. Mas Boaz era um homem finito. Boaz era um homem que suas posses poderiam acabar. A sua bondade poderia acabar. Mas veja, irmãos, o homem para quem Boaz está apontando, este homem, a sua bondade e os seus celeiros nunca podem se acabar. O pão que Ele tem para nos dar sacia completamente a nossa fome, não apenas momentaneamente, nos fazendo voltar no dia seguinte a colher nos campos. A fome que Ele mata é a fome eterna que nós temos. A sede que Ele sacia é a sede que nós temos e que buscamos, irmãos, nas cisternas furadas do mundo. Boaz está nos levando a considerar que precisamos de um homem maior do que Ele. Precisamos de Jesus, irmãos. Ele é o sumo bem, é a suma bondade, é tudo aquilo que nós precisamos. Vamos cantar um louvor ao Senhor, respondendo a esta mensagem com fé.
Fiquemos de pé.